O segredo oculto do BBB. Como um conceito bem definido e executado pode mudar o rumo da história e convencer milhões e milhões de pessoas? Fica aqui até o final desse vídeo que você vai entender. Oi, beleza? Aqui é Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Slide Mestre. Se você não conhece o nosso trabalho, se você está chegando aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu explico design e direção de arte como em nenhum outro canal aqui. E hoje você vai entender o que o BBB fez para conseguir mover multidões novamente e se tornar um sucesso de audiência. Bom, analisando o BBB do ponto de vista de identidade visual, vamos imaginar que a gente vai analisar aqui não só o logo do BBB, mas também todas as decisões de comunicação visual que o BBB tomou ao longo de toda a sua história e por que ele se comunica dessa maneira hoje e por que ela funciona tão bem. Se a gente for analisar do ponto de vista do heritage, ou seja, da herança, da ancestralidade dessa marca, porque vamos considerar que o BBB já está na sua 21ª edição, ela tá aí há 20 anos praticamente, já tem muita história aí. Se a gente for analisar o primeiro logo do BBB, né, que surgiu em 2002 e foi até 2006 mais ou menos, você percebe que o logo é predominantemente azul, né, e alguns tons mais de cinza. Por que será que eles decidiram por optar por essa cor de cinza naquela época? O cinza é uma cor que àquela altura estava muito relacionada à tecnologia, também fazia alusão às câmeras de TV dos anos 90 ali ao início dos anos 2000, que em sua grande maioria tinha essa cor cinza também. Sempre pensando que o conceito ali, né, daquela marca era mostrar que aquelas pessoas estariam sendo vigiadas 24 horas por dia, pessoas que estariam confinadas. E aí você tem ali o emblema, né, o logo mesmo, o PET, que é justamente representando a lente de uma câmera. O logo a essa altura ele era totalmente formado em 3D e existia uma forte tendência dos logos daquela época serem retratados dessa forma 3D, mais uma vez, para mostrar modernidade. Os elementos gráficos de maneira geral, eles seguiam totalmente esse mesmo estilo, digamos assim, usando um pouco de esquemorfismo ali. A gente percebe que o logo do BBB teve várias alterações ao longo da sua história, né? Começando ali em 2007, quando ele teve a sua primeira alteração. E aí ele começou a passar por uma certa metamorfose, passando de um logo em 3D para um logo mais flat design, ou seja, sem esse aspecto 3D. A gente percebe que também houve algumas decisões por tornar alguns elementos mais brilhantes mesmo, porque era uma tendência, principalmente porque existia um grande movimento ao longo desses anos de 2007 principalmente, onde a Apple passou a ser uma empresa um tanto quanto mainstream, sabe? Já era uma empresa absolutamente gigante, mas se tornou uma empresa muito mais popular. E nesse sentido ela começou a ditar ali as tendências de design, não só de smartphones, de aplicativos, como também de logos. A Apple passou a adotar flat design na sua versão 7, se não me engano. Eu não lembro. What you say? A Apple passou a adotar flat design não só na sua marca, como também em toda a sua linguagem visual, né, da comunicação. Isso fez com que houvesse um movimento no mundo inteiro. O BBB entendeu esse movimento e começou também a adaptar a sua linguagem visual para essa linguagem mais moderna, uma linguagem mais atual. O que acontece é que em 2015 e 2016, a Globo percebeu que o BBB não era mais o mesmo. Os resultados não estavam como eles imaginavam, né? A Globo que não está acostumada a enfrentar esse tipo de problema de audiência. Então eles tiveram que repensar muitas coisas no seu conceito. Eles perceberam que eles estavam perdendo muito espaço, principalmente para o público mais jovem, que estava consumindo muito mais a internet do que de fato a televisão tradicional. Foi a partir do BBB 2017 que essa mudança começou a ficar mais clara e a gente já começa a observar a partir do logo. O logo mudou e adaptou a sua cor principal para um tom de laranja. Como a gente
gente bem sabe aqui, do ponto de vista de harmonia de cores, laranja é uma cor muito mais jovem, uma cor que dá uma ideia muito mais jovem, alegre e tudo mais. Tanto é que você tem várias universidades, né, que adotam esse tipo de cor como sua cor principal. A gente tem inclusive uma mudança ali de apresentador. Poxa, quem poderia substituir Pedro Bial, que estava desde o primeiro episódio participando do BBB, né, ditando as regras do jogo ali? Teria que ser alguém que representasse essa renovação e que estava em franco crescimento dentro da própria emissora. Foi aí que eles decidiram pelo Thiago Leifert, que tem uma comunicação muito mais jovem, que obviamente representaria essa nova versão, essa nova roupagem do BBB. Toda mudança, ela gera uma certa resistência num primeiro momento. Por isso, a Globo ela foi bastante cautelosa e conservadora, né, entre aspas, e foi fazendo essas mudanças de forma gradativa. Mas foi a partir da versão 20, né, BBB 20, que essa mudança realmente chegou ao seu apogeu, onde ela decidiu de fato trazer muito mais elementos ali para sua composição visual. Fica bastante claro que a partir do BBB 20, ela optou por fazer uma composição de cores usando outras cores que são complementares àquela que ela definiu como principal. Então você tem ali o tom principal, que é um tom de laranja, e você tem um tom complementar, que é um tom de ciano, um azul bem claro. A gente tem aí uma composição de teal and orange. Além disso, você também tem cores ali que são análogas a essa cor principal, tons de laranja mais avermelhado, e tem um tom de amarelo, né, um dourado. E também temos uma outra cor de suporte, que é uma cor de roxo, né? O roxo, ele é uma cor complementar ao amarelo, então também forma mais uma ideia de multiculturalidade, né? A ideia que o BBB está passando é de ele aceita você independente da sua etnia, independente da sua classe social, independente da sua faixa etária. E ele decide por fazer esse contraste não só nas suas cores, mas também em todos os elementos gráficos dele. Se você pegar os elementos gráficos da comunicação do BBB, você vai perceber que os elementos, eles contrastam entre elementos flat design, né, que são elementos mais lisos, ao passo que você tem elementos com textura, ou seja, com e sem textura. Você também tem elementos que têm formas mais quadradas, mais retas, com linhas mais retas, e também formas com linhas mais arredondadas. Tudo isso para mostrar essa dualidade, esse contraste, para mostrar que o BBB aceita tudo isso. Lembrando que o contraste é um princípio básico de design que é muito interessante, né, que você precisa também pensar em adotar nas suas artes, mas aqui ele é adotado também como uma forma estratégica mesmo de comunicar e de atrair a todas as pessoas. E quando eles decidem também por no BBB 20 trazer figuras públicas, ou seja, influencers, né, youtubers que estavam fazendo sucesso aonde esse público mais estava acompanhando, né, eles têm uma sacada muito boa, trazem essa galera para eles e ao mesmo passo também traz o público de volta. Todos os objetos, todos os programas, todas as séries que você assiste, os filmes, tudo sempre tem a participação de um designer que vai pensar em alguns detalhes que fazem total diferença quando você está consumindo aquele produto ou aquele serviço. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei e se inscreve aqui no canal para você ficar sempre atualizado de tudo o que eu posto. Se você quer mais vídeos como esse aqui, analisando outras coisas do ponto de vista de conceito visual, de identidade visual, deixa aqui nos comentários, traga sugestões do que você acha que pode ser analisado aqui por nós. Eu fico por aqui, valeu, um abraço e até mais.